Bom dia a todos. Quero cumprimentar os senhores vereadores e as senhoras vereadoras. Não sabe não, vereadora, que eu vou precisar do seu tempo. Bia Martins. Recebemos aqui... O tempo da vereadora Bia Martins já está de forma direta, cedida. Vossa Excelência pode usar os 20 minutos já direto, Obrigado. Sem interrupção. Se precisar, estou aqui. Pronto, 30 minutos agora. Coisa boa. Coisa boa. Recebemos aqui hoje a professora Ineida, a qual o Wilmar já se referiu no pronunciamento dele, pequeno expediente, e dizer que é um projeto ambicioso, mas que é um projeto que tem que ser realizado. Projeto que essa casa tem que abraçar, todos nós temos que abraçar. O prefeito tem que abraçar essa causa, né? Porque eu já venho dizendo há algum tempo aqui, o Arnaldo não está aqui, mas já venho dizendo há algum tempo, que nós temos muitos alunos, né, laudados aqui na nossa rede de ensino municipal, e a gente tem que olhar com bons olhos e fazer com que as ações, vereador Marquinhos Viana, cheguem até esses alunos. Não é possível a gente ter uma gama hoje de aproximadamente 10% desses alunos que têm esses laudos, e isso oficial. E extraoficial, podendo chegar aí até 15% desses alunos. É muito alunos laudados e muito pouco a ser realizado para esses alunos. Então, a professora Ineida, que já vem trabalhando há muito tempo e agora se juntou ao vereador Wilmar, que também é professor, diga-se de passagem, que sabe da causa, que sabe dessa luta. Alcineida. Desculpe. Alcineida, que sabe da causa. Então, nós temos que abraçar, e aqui eu convido, sei que todo mundo ouviu atentamente o debate que ela trouxe para cá, ouviu as perguntas que foram feitas, todos se fizeram também aparteados, né, apartearam a professora, e o Wilmar tem todo o nosso apoio para providenciar o projeto, né, mandar para o Executivo, e o Executivo se sensibilizar, que aí eu vou entrar no segundo assunto, puxando esse, que é o mesmo teor, se sensibilizar e saber que nós temos um problema. E esse problema tem que ser enfrentado. E para que ele seja enfrentado, Arnaldo Sejão, ele tem que ter leis, para que o prefeito possa realizar essas ações. E essa casa, nunca, em tempo algum, fez objeção de melhorar a vida desses nossos munícipes que precisam de alguma ação a ser realizada. E todo mundo aqui falou, a nossa presidenta falou que tem casos na família, né? Eu tenho um caso ou dois na família, sei o que é, como é o problema, e essa semana eu tive no INSS, Ilmar, e lá estava uma senhora com um filho autista. E eu, num dado momento, estava muito vago, mas não tinha sido atendido. Num dado momento, eu olhei para ela e disse, é muito trabalho, né? Ela disse, senhor, e é porque o menino hoje está tranquilo, está medicado, tudo direitinho, ele já toma medicamentos, mas quando ele tem crises maiores, que essa severa que ela falou, né, que é constante, aí o trabalho do que o senhor está vendo hoje duplica ou triplica por algumas vezes. E a gente sabe desse trabalho da mãe, e a mãe correndo para um lado, correndo para o outro, e o menino fazendo isso, fazendo aquilo, porque fica realmente naquela condição. Então nós temos que abraçar essa causa. A professora Ineide já esteve comigo no programa. Meu bom dia, RP. Bom dia, você está aqui conosco. E a gente já tinha abordado isso num programa de rádio, e foi assim, um programa daqueles bem recheado, as mães ligando, né, os familiares ligando, professores ligando, né, mães de alunos ligando. Então, assim, é um tema que eu tenho certeza que vai movimentar muito a cidade, porque, no mínimo, vai ter 500 mães querendo ouvir qual a solução que o município pretende contribuir. Talvez não como solução definitiva, mas pelo menos com um projeto ambicioso que possa atender essas crianças. E, entrando no projeto, eu trouxe um projeto de indicação sobre um assunto que é tão quanto importante, esse que eu estou fazendo, que foi divulgado hoje aqui, que é o autismo, é a fibromialgia.
entendo os senhores, é uma doença de difícil diagnóstico, mas muito difícil diagnóstico, uma doença degenerativa, que muitas vezes você passa por um médico, passa por outro e não descobre. Aí sim, eu tenho um caso, tinha um caso da família, ele veio a falecer, que ele passou por diversos médicos, tanto da rede pública como da rede privada, Marquinhos da Ana. Ele sentia dores pesadas, e ele dizia, olha, eu tenho um mal muito grande, porque ninguém descobre minha doença, até que um determinado médico descobriu que ele sofria de fibromialgia. E é uma doença que tem os seus direitos ainda renegados, vamos dizer assim, entre aspas, porque não tem nenhuma lei que consolida, né, esses atendimentos, principalmente, vereador Sérgio, o preferencial. E aí nós fizemos uma lei, ou pelo menos nós colocamos uma lei nessa casa, e ela foi unanimemente votada, depois de discussão, depois que o nosso procurador viu os direitos constitucionais dessa lei, e ela foi votada unanimemente aqui. Todos os vereadores se sensibilizaram, viram que realmente tinha condição do município aprovar esta lei, para que essas pessoas que sofram de fibromialgia pudesse melhor ser atendido, seja ele em órgãos públicos ou não. Com alguns direitos que hoje está aqui uma senhora que sofre de fibromialgia, ela entrou aqui na sala agora, né, nossa colaboradora aqui da Câmara Municipal, é uma pessoa que já me confidenciou, sempre estou colocando seu nome aqui, me desculpe, mas porque o tema é tão relevante, e as pessoas não têm essa sensibilidade, e aí eu vou dizer quais são as pessoas, não, mas vou dizer quais são os órgãos, o executivo, que com a base jurídica para mim, e na concepção da procuradoria desta casa, também sem nenhuma contemplação. Sem nenhuma contemplação. Vetaram alguns dos artigos que a gente tentou alencar dentro da lei, para que essas pessoas pudessem ter um melhor atendimento. Vou repetir de novo, nos órgãos públicos e nos órgãos particulares, claro, que depois de ser diagnosticada, depois de um laudo médico, a ser inclusive periciado, para que essas pessoas pudessem ter uma melhor condição de vida, se é que possa existir essa melhor condição de vida com a pessoa que sofre de uma doença degenerativa e uma doença que representa a dor. Fibromialgia é dor, dor quase que constante, ou para não dizer constantes. E aí, quando se fala em dor, Ilmar Sérgio, eu vejo, estou com um problema de ácido úrico, com uma pequena inflamaçãozinha no pé, a gente só falta não conseguir andar. Eu estou com 2 semanas mancando. Imagine uma pessoa que sofre de uma doença degenerativa e os nossos órgãos do município não têm essa sensibilidade de dizer, não, rapaz, a lei nós podemos aprovar aqui e faz, depois de uma aprovação dessa Câmara juridicamente correta, constitucional, legal, fazer alguns vetos que eu não concordo. Então eu peço aos senhores vereadores que examinem, hoje nós vamos votar se sustenta o veto ou não, mas pedir aos senhores vereadores que aqui trabalhem em prol da população, que veja e se sensibilize, porque o nosso parecer jurídico é legítimo, e eu vou frisar algumas linhas que foram colocadas aqui no nosso parecer. E ele diz, na justificativa frisou o chefe do Poder Executivo que a proposição viola parâmetros normativos, especificamente os da lei orgânica do município, que elencam quais matérias são de iniciativa do Poder Executivo e do Poder Legislativo, ou seja, conforme o prefeito aprovar tal matéria, teria usurpado o poder do chefe executivo. Quer dizer, ele faz uma colocação, porque essa casa fez a aprovação, não deveria ter feito, e sim, ele teria que ter mandado a lei para cá.
para você ver aqui como chega a política no nosso país. Após os breves relatos, passamos a estudar melhor a demanda, isso diz o nosso procurador. Estudando o dispositivo da lei orgânica desse município, identificamos a aparente desnecessidade de vetar dispositivo pela única justificativa de haver normas similares. Entendemos de existir normas federais ou estaduais visando sobre o assunto. A lei municipal que se busca aprovar não destoa da hierarquia superiores, posto que o município tem soberania e legitimidade para produzir suas leis e fazer os ajustes para melhor atender o cidadão local, sobretudo por não infringir as normas e aos princípios. Vale bem frisar também que a matéria aprovada, que ora se veta alguns dispositivos, não usurpa a competência de legislar, mas apenas ratifica normas legais superiores, não sendo suficiente para o veto. Esse é o parecer da nossa Câmara Municipal, de nós todos, porque aqui está representada pelo nosso procurador. Então, que nós possamos, nesse momento, legislar para o povo, e não legislar para o executivo, para o legislativo, ou para quem quer que seja. Que a gente possa, neste momento, e aí eu peço a todos os vereadores, que possam estudar a matéria, verificar e dar o seu voto conscientemente, para que a gente possa... Vereador Jorge. Pois não, vereador Marquinhos. Eu já tinha visto aí, já tinha conversado, e diante de um parecer desse técnico, mostrando a realidade, porque as leis, elas são não políticas, elas são para o povo. O prefeito que vier futuramente vai cumprir as mesmas determinações, porque está se provando, em outras palavras aí, tacitamente, que não existe inconstitucionalidade. Então, por que não a gente derrubar um veto que vai melhorar a vida de muita gente que sofre com dores e mais dores? Eu tenho uma pessoa que me procurou, me lembrei até do vereador Jorge, com esse problema, Jorge. É sério. E por que não ter essa ajuda? Inclusive, não existe nada que impeça. Portanto, fique tranquilo que a nossa bancada aqui, já vou conversar e voltará pela derrubada do veto, não contra prefeito A, B ou C, porque vai ficar, ficará para o município e para todas as pessoas que possam vir a ser acometidas de uma terrível doença que é sentir dores. Fique tranquilo que nós estaremos aqui ao seu lado. Marquinhos, não sou eu que tenho que lhe agradecer, mas toda a população que tem, com ele ou com a família, esse mal dentro do seu lar, do seu clã habitual. Só peço que a gente se sensibilize nesse momento, verifique e possamos aprovar uma lei que tenho certeza que não é política, eu acho que isso não tem necessidade, da mesma forma que todas as vezes que chega uma lei como essa que o Wilmar vai trazer para cá, do autismo, é coisas que a gente não deve nem... Claro, a discussão ela vai existir, as possibilidades vão existir, mas ninguém deve nem ir contra aquilo que se colocou hoje pela manhã aqui. Porque é para melhorar tanto o lado humano dessas crianças, dessas pessoas que sofrem com autismo, como também melhorar o aspecto do nosso município. Não é possível que nós tenhamos, ou já tenha comprovado, 600 casos numa fração de 9.000 alunos, ou de 8.000 e poucos alunos. E essa doença que é diagnosticada já, mas que é difícil esse acesso de diagnóstico, nós temos também que contemplar as pessoas, Bia, não sei se você tem algum caso lá nas Lagoas de fibromialgia, porque é difícil a gente ter esse diagnóstico, mas a gente sabe, Marquinhos, olha, a professora Ana tem também esse mal. Então ela sabe da dificuldade que é você ter uma... Marquinhos, e a gente notando, e aí eu vou mais além, antes de findar meu tempo aqui, que está muito pouco, mas o Marquinhos tem o tempo dele, qualquer coisa ele me concede. A sua mãe, claro, ela tem professora, tem outras atividades e tudo, ela tem um poder aquisitivo que pode chegar no médico particular, ser diagnosticado. Imagine você, eu digo isso porque o Edilson,
Ele foi diagnosticado depois que foi para uma sessão com um médico particular. Antes disso, quando ele peregrinava na rede pública, não tinha esse diagnóstico. Está entendendo? Não dá nos exames, ele não comprova, e o nosso amigo Ronald sabe disso. Né? Então nós temos que ter essa sensibilidade, não é nada mais, o município não vai gastar nada mais, nada menos, né, de dar uma preferência para que essas pessoas possam ter outro tratamento. Então é esse pedido que eu faço a esta casa hoje, né, para que a gente veja direitinho. Essa não é uma defesa, não precisa de defesa, é um projeto legítimo. Se precisasse de defesa, talvez eu não estaria nem defendendo, Bia. Né? Não, precisa de uma defesa generalizada, uma defesa técnica, uma defesa judicial. Não. É uma defesa para a compreensão de todos vocês vereador do Jorge, que é a fibromialgia. Pois não, vereador. Me permita uma parte. Até dois. Dois. Eu tenho, logicamente, bem mais tempo do que Vossa Excelência de circular aqui nos diversos órgãos do nosso município. Vossa Excelência, com a sua ocupação empresarial, vem para a Câmara e aqui, dentro do seu tempo estabelecido, você trata as coisas aqui e eu fico aqui quase que diariamente visitando algumas secretarias. Quando eu conversei com o nosso procurador, quando falava sobre isso, eu imaginei que ele colocava de que não poderia ser esse projeto de cunho parlamentar, teria que ser um projeto de origem lá na Prefeitura Municipal de Morando Nova. Era como se nós tivéssemos que fazer um projeto de indicação. Vossa Excelência fazer um projeto de indicação. Mas se ele mandou o veto, o correto era que ele mandasse também um novo projeto, com o mesmo teor, da mesma forma, para a mesma eficiência. É assim o meu entendimento. Então, sinceramente, eu não acreditava nem que viesse o veto, e sim que Vossa Excelência, o líder e a presidência fossem chamados a conversar, ou um dos três, ou os três, para que isso fosse resolvido de forma mais simples. Mas, evidentemente, pela relevância, importância e pela complexidade da situação, nós iremos sim resolver essa questão. Pode ter certeza que utilizarei de toda a minha capacidade de articulação e de conversa para resolver imediatamente essa questão. Se torna agora, para mim, uma questão de honra que a gente resolva isso sobre a fibromialgia da maneira mais rápida possível, e quero contar com o nosso líder da bancada para me ajudar nessa questão, intervindo para que isso seja resolvido sem nenhum tipo de prejuízo, nem para o projeto, nem para o município, nem para as pessoas que... Quero agradecer o Ilmar, dizer que é muito claro quando ele fala, e que nós vamos ter daqui a uma hora e pouco, a oportunidade de fazer isso. É só a gente votar para que o veto não passe. E, para mim, está contemplado, não o vereador Jorge Brito, porque não me interessa uma lei, ter a minha... ser o subscrito da lei, mas para as pessoas que votam na fibromialgia, Ilmar. E só dizer, dentro do seu comentário, muito justo, quase que perfeito, mas é quase praxe. Vetaram uma coisa que você tinha pedido aqui, vetaram, há algum tempo atrás. Então, assim, sem nenhuma organização de fazer o que Vossa Excelência disse. Olha, pode vir ter vindo já com um projeto bonitinho, que para mim não interessa se vem do Executivo, né, se está no Legislativo. O que interessa é a população ter o direito adquirido dela, baseado nas leis do município. Nós estamos aqui para isso, ou não? Então, o Ilmar deixou claro, obrigado pelo voto dele também, como a bancada de oposição, né? E dizer que, se Deus quiser, vai passar. Essa semana... eu que vou tocar bem rapidinho, na outra sexta-feira eu falo mais, a gente viu o Corém fazer uma fiscalização no hospital regional. E houve um impasse de lado a lado, né? A presidente do Corém disse umas coisas, parece que foi revidado pela hierarquia superior do hospital regional. E eu venho dizendo sempre que essa questão de função, ela tem que ser respeitada.
em todos os âmbitos. Hoje, na Justiça Trabalhista, depois dessa reforma, o maior problema enfrentado, Bia, dentro da Justiça, é você contratar uma pessoa para uma função e colocar noutra. Certo? A Justiça hoje, porque existiam as modificações, né, deixou claro que se você contrata fulano de tal para ser este trabalho, ele tem que ser, porque senão vira aí, né, um resquício de que ele está fazendo coisas indevidas. E isso foi muito importante, porque há algum tempo atrás, quando houve alguns óbitos neonatal no hospital regional, quiseram passar esta casa que eu estava fazendo terrorismo. O Jorge Brito está fazendo terrorismo, não existe nada disso. Mas aí não vou mais entrar nesse âmbito, né, do hospital regional por enquanto, porque está na Justiça alguns casos, e a Justiça, depois que está habilitada a fazer, ela quem tem que responder. Mas querem estar no âmbito de município. Se você tem um hospital organizado, que todo mundo exerce a sua função, o risco, Ilmar, é muito melhor que ocorra algum problema do que se você colocar pessoas incapacitadas para fazer determinados processos, principalmente aonde envolve vidas. Principalmente aonde envolve vidas. E foi claro, né, pelo menos no contexto geral, mas isso eu vou me ater com mais conhecimento. Eu vi alguns vídeos, mas vou me apoderar. Isso viu, Marquinhos Viana? Se apoderar é do processo agora, viu? Todo mundo se apoderando das coisas. Me apoderar deste conhecimento para a gente poder dizer aqui a nossa opinião, mas já de antemão reconheço, né, que cada um no seu quadrado. É assim. Presidente Ilmar. 2 minutos, mais 4 minutos. Você, Excelência, usou 2 tempos, pode usar 4 minutos. Mas a gente precisa não discutir tanto o que é óbvio. Eu sempre digo assim, o que está posto e que é correto, para que a discussão grande? A não ser com a falta de, talvez, algum entendimento. Às vezes a Bia entende de um jeito, eu entendo do outro. O Ilmar, como sempre, é muito preciso, entende de uma forma que dá para conciliar. O Ilmar tem muito isso. Por isso que eu gosto das intervenções do Ilmar. Ele pega aqui o meu entendimento, pega o entendimento de outro e faz uma conciliação. A pessoa, Ilmar, se fosse promotor de conciliação, seria magnífico. Porque esse entendimento que você tem e essa união que você faz, casa muito bem. E poucas pessoas, vou fazer um elogio agora, presidente, poucas pessoas eu vi com esse entendimento, com essa capacidade. Com essa capacidade. Hoje eu vejo aqui o Ilmar, o Marquinhos da Ana, também tem uma capacidade hoje. No início estava meio assim, mas hoje ele tem essa capacidade, né? Entendo isso do Marquinhos também. Agora o Ilmar não, o Ilmar com uma coisa mais direta, mais organizada, para que a gente possa. Então, não haveria discussão. Chegou a fiscalização, vamos receber a fiscalização, vamos ver o que é que está certo, o que está errado. O que está errado é para consertar. Muito justo, não tem problema. Muitas vezes eu recebo um fiscal lá e diz, olha, isso aqui está errado, tem que mudar, tu tem 15 dias para mudar. Ou 20 dias. Quando é curto, eu digo, rapaz, me dê mais, pelo menos 30, para mim consertar o que eu estou fazendo de errado. Então, o que você está fazendo de errado, seja ele na Câmara Municipal, seja ele no Hospital Regional, seja ele no Hospital São Lucas, seja ele onde for. E aí eu me lembro de uma pessoa que trabalhava aqui no Roldão, que uma vez eu fui fazer um programa, tinha algumas denúncias, Netinho, e eu fui fazer um programa lá sobre o posto de saúde. E a pessoa veio tão armada,
que eu disse, logicamente, eu soltei a pergunta para ela, existe a possibilidade de melhoras aqui no nosso posto de saúde? E a pessoa que tomava conta do posto de saúde disse, não, aqui não precisa melhorar nada, aqui está tudo bem. Aí eu digo, então tem um erro. Então tem um erro muito grande, porque na saúde já não está tudo bem, em tempo algum, e o Ilmar costuma dizer isso, nunca vai estar. Nunca vai estar. Aí quando você chega para uma pessoa que toma conta do posto de saúde, ela diz que está tudo bem, então já tem algum erro. Eu digo, olha, tem algum erro aí na sua colocação, nem que seja o erro de você estar com raiva, mas tem um erro. Isso faz tempo para não dizer que foi agora, você está com uns 4 anos, 3 anos, para não dizer, foi agora, não, nada com uma pessoa que está lá agora, né? Eu digo, então tem um erro, porque tudo no mundo precisa melhorar, e pode ser melhorado, em todos os aspectos, seja você como pessoa, seja você como comerciante, todos os aspectos precisam ser melhorados, e nós estamos todo dia, eu, Marquinho da Ana, o Sérgio, Bia, Ronald, todos nós temos que todo dia nos reciclar, para melhorar, para se tornar uma pessoa, quando a gente chegar a uma idade mais avançada, sem tanta picuinha, como a gente sempre tem, né, Neto? Mas, Neto, você está de parabéns também. Então, são essas, como diz o Neto, são essas minhas palavras, né? Que todos possam brincar um carnaval, que eu vou já falar sobre o carnaval no meu tempo de liderança, né? Porque está acabando meu tempo. Que todos possam brincar o carnaval, mas já já eu venho aqui para falar sobre isso. Um abraço, obrigado.